Olá, amigos. Eu sou Rose Antoniassi e este é o Café com Personalidade. Hoje eu entrevisto a professora Tereza Pereira. Ela é graduada em design gráfico, especialista e mestre em comunicação. Na entrevista abordaremos vários assuntos. O encantamento que o professor deve ter para prender a atenção dos alunos hoje em dia na sala de aula. Salas com 80 alunos, por exemplo. O comportamento do jovem no mercado de trabalho, o foco e outros assuntos. A entrevista está imperdível e sempre gravamos aqui na cafeteria de Marie, esse espaço aconchegante. E o café, como sempre, uma delícia. Vocês estão servidos? Olá, amigos do Café com Personalidade. Hoje estou recebendo a professora Tereza Carla Souza Pereira. Tereza nasceu na bela cidade de Olinda, cidade linda, há 12 anos, está em São Paulo e leciona há 5 anos para os cursos de Publicidade, Marketing, Audiovisual, Design e Administração. Ela é graduada em Design Gráfico, é especialista em Comunicação e está concluindo agora o mestrado em Comunicação. Isso mesmo. Seja bem-vinda, Tereza. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Obrigada, Tereza. A gente vê essa avalanche de informações que nós somos bombardeados dia a dia, principalmente com a internet. São muitas informações. A gente pode afirmar que com toda essa informação ainda existe a falta de informação? Então, Rose, na verdade, existe a falta do aprofundamento nas informações. Então, o fato hoje de nós termos muitas informações faz com que todo mundo apenas, digamos que, leia os títulos. Tanto que o tipo de texto que a gente usa hoje, que é o hipertexto, são textos básicos. Algumas revistas já usam isso, da mesma forma que os sites também usam. Então, o que está se adaptando no mercado? Textos curtos para que as pessoas possam ler. Então, algumas pessoas leem a chamada do texto e acham que já sabem o que aconteceu com a matéria. E gera uma confusão, às vezes, enorme, né? Sim, inclusive alguns sites já estão mudando a forma como colocam esses títulos, digamos assim, nas mensagens. Então, eles estão colocando um título redundante ou que crie uma expectativa para que as pessoas possam abrir e entender, né? Abrir o texto para ler o texto, para poder entender o que realmente está vindo. Entendi. E o brasileiro, assim, de uma forma geral, ele não gosta muito de ler, né? Eu acho que a maioria não é muito de ler. Às vezes você vai escolher um livro, pega o livro pelo tamanho do livro, pela grossura, né? Se é muito grosso, não vou ler. Tem um pouco isso de cultura já? Existe uma questão cultural, sim, mas eu acredito que muito mais pela questão até da escola, né, da cultura de casa. Eu acho que quem tem em casa alguém que gosta de ler, leva isso adiante. Então as pessoas continuam lendo pelo gostar de ler de um avô, de um tio ou algum parente muito próximo. Sim, o exemplo de casa. E o que acontece é que no Brasil nós temos, os livros são muito caros. Isso é verdade. Então nós temos uma certa dificuldade. Qualquer exemplar hoje em dia está 40, 50... No mínimo. No mínimo, né? No mínimo. Então nós temos livros que são realmente muito caros. E com isso, não que se deu não gosto pela leitura, porque nós vemos assim projetos como o metrô de São Paulo que tem bibliotecas que as pessoas tiram o livro e entregam em outra estação. É verdade, e que funcionam. Que é muito bacana, por sinal. Justamente. Então eu acredito que mais pela falta de acesso. É lógico, hoje nós temos acesso a muitos livros pela internet. Dá para baixar vários livros. Vários livros, mas aí você precisa ter um aparato para ler. Então, você vai andar no metrô com tablet o tempo inteiro? Não. Você não vai andar no centro das cidades com um equipamento que você possa ser furtado? Exatamente. Eu ia falar, não sendo pessimista, mas o furto, né? Você está com um aparelho lá e pode ser furtado. Claro. Então, eu acredito muito mais nesse hábito da leitura, da cultura da família.
né? Então, quando a família incentiva, acredito que as pessoas leiam mais. Isso é verdade, porque eu tenho um filho de 16 anos e quando ele tinha 3 eu fazia faculdade de pedagogia. E eu lia muito, e ele adora ler. E tem uma boa redação, tudo, e acho que é isso mesmo. É o exemplo que eu dei para ele natural, né? Não foi uma coisa assim imposta, não. Foi que ele vivia lendo, né? Uhum. E também comprava os livrinhos, né? Quando criança, assim, você também tem que oferecer, né? Tem que deixar com que a criança tenha acesso à informação. Se ela não tiver acesso, não tem como, não vai despertar nada. Em vez de colocar só carrinhos, bonequinhas, brinquedos, né? Colocar uns livros também, né? Sim, à disposição, né? E hoje nós temos a história em quadrinho, né? E a história em quadrinho, ela está sendo levada para todas as literaturas que nós temos, até a Bíblia existe em história em quadrinhos. É verdade. E essa questão da história em quadrinhos, ela é mais uma maneira de fazer com que as pessoas leiam, mas leiam de forma simplória. Porque você está vendo a imagem ali. Então, uma leitura, ela se torna um gibi. Bem gostoso, uma leitura gostosa, que flui com facilidade, né? Professora, você está falando, nós estamos falando, né, dessa informação, muita informação, tudo. E para o aluno hoje em dia na sala de aula, como que ele fica focado, o professor, você é professora, como você manter aquela classe, não sei quantos alunos tem numa sala, mas são 30, 40, às vezes até muito mais, né? E você manter a atenção daquelas pessoas durante, sei lá, 1 hora, mais de 1 hora ou 50 minutos. O que você faz? Então, não são só 1 hora, nem 50 minutos, são 3 vezes 50 minutos ou 4 vezes 50 minutos. Eu costumo dizer que a aula hoje ela tem que ser muito o que eu, Tereza, faço. Eu me preocupo com o aluno. Então eu não só dou uma aula do conteúdo, eu dou uma aula do conteúdo na interação de vida com ele. Tá, fazer um link com... Você precisa conhecer seu aluno, você precisa saber quem ele é. A quantidade de informações que nós temos hoje é um misto de muitas coisas do mercado, que traz pra gente da forma que o mercado quer que venha. E você manter a atenção de uma classe com 60, 70, 80 alunos, eu acho que você tem que dizer para eles que você também é humano, que você também tem necessidades. Então, comigo, eu tenho essa parceria com os meus alunos. Eu tenho uma pré-aula, ou seja, a aula de apresentação, que o professor vai para apresentar o conteúdo da disciplina. Eu também me apresento e faço conhecer eles. Certo. É aquela coisa, de onde você vem, quem é você? A origem, né? É importante, né? Sim, porque cada um de nós é um mundo. Carrega uma história. E uma história grande, uma história densa, uma história que muitas vezes a gente não passa para o outro. Né? Hoje nós temos, em qualquer universidade, nós temos alunos de comunidade carente. E a gente não sabe que ele está ali. Mas ele está, então, assim, o que eu vou falar em relação a status? Toda aquela problemática que ele tem no dia a dia dele, né? No cotidiano. Sim, sim. E existem alunos hoje, inclusive, eu fiz uma pesquisa para minha graduação, para minha primeira especialização, que eu entrei numa comunidade carente, na comunidade do Moinho, lá no centro de São Paulo. E eu lembro que eu entrevistei uma família, e nessa família tinha um menino que fazia relações internacionais. A casa dele não tinha banheiro. Olha. Mas ele fazia relações internacionais. Eu me interessei pelo caso e eu fui entrevistar ele. E eu perguntei para ele como se dava esse paralelo dos dois mundos. E ele olhou para mim e disse, simples, nenhum dos dois lados sabem quem eu sou. Aqui na comunidade ninguém sabe que eu estudo, e lá na universidade ninguém sabe que eu moro na comunidade. Ele tinha um endereço de uma amiga da mãe dele que ele dava e tudo mais. Ou seja, você tem paralelos. Assim, é uma história que chega a ser triste, né? É triste isso, mas é real, é a realidade, né? É a realidade, principalmente pelo preconceito. Então, assim, o que acontece no mundo de hoje? Triste dele não poder falar, dele não poder chegar na sala de aula e se apresentar, né? Sim. E falar, não, eu moro na periferia, eu moro no Moinho, a minha casa, assim, para que troque essas experiências, né? E muitas vezes ele fica, lógico, com vergonha, para não sofrer esse preconceito todo, ele se guarda, se fecha. E né? se ele fizesse isso,
com certeza ele seria repelido pela turma. Né? É verdade. Ele seria colocado de canto, ele não seria mais aceito no grupo. Aceito no grupo, porque hoje o jovem tem que ter o mesmo tipo de tênis, o mesmo tipo de mochila, o mesmo tipo de blusa. Então existem questões sociais que a mídia impõe. Né? Então você tem que ter a mesma etiqueta. Exato. E é muito cruel tudo isso, né? Sim, sim. Porque você, mesmo não tendo o dinheiro para aquilo ali, você vai comprar parcelado aquilo ali para fazer parte daquele grupo. Isso a gente nota muito fácil em sala de aula. O celular é algo que eu digo sempre para os alunos. Quando alguém chega no celular em sala de aula, que é aquele celular mais antigo e tal, e os alunos, nossa, mas você tem esse aparelho celular? Aí eu olho para o aluno e faço, vai trabalhando para trocar o celular. Não vou trocar. Não vou trocar meu celular porque esse me satisfaz. Mas não dá 3 meses e o aluno está com outro celular. Por quê? Porque os colegas cobram que ele vai ter que ter WhatsApp, que ele vai ter que ter Facebook e que ele vai ter que acessar sempre. Você falando isso, eu estou lembrando aqui do meu filho. Agora, eu tinha um celular que não tinha como falar com ele pelo WhatsApp. Aí, o que eu fiz? Tinha que trocar o aparelho para poder conversar com ele. Sim. Né? Porque fica na rua, sai com os amigos, e a gente quer conversar. E eles não atendem ligação, muitas vezes não atendem, então WhatsApp. Nós vamos fazer um breve intervalo, Tereza, e já voltamos com Café com Personalidade. Pessoal, Café com Personalidade, professor Milton Júnior para dar mais uma dica aí de atividade física em ambiente externo no inverno, tá? Muito cuidado com o sol. Sempre faça atividade física em ambiente externo, como praia, parque, sempre protegido, tá? Usa sempre um bonezinho, ok? Um óculos escuro para proteger os olhos, tá joia? E protetor solar, porque o sol do inverno também pode prejudicar, tá joia? Então essa é a dica, sempre com os seus acessórios, mesmo no inverno, para fazer uma atividade externa. E boa corrida, boa pedalada. Até! A dica literária do Café com Personalidade de hoje é um livro de Daniel Goleman, que é PhD e autor de Inteligência Emocional. É este livro aqui, Foco. Foco, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. É da editora Objetiva. O autor diz que a atenção funciona como um músculo. Se nós a exercitarmos, ela se fortalece e desenvolve. Se a gente não exercitar, ela atrofia. Muito interessante essa colocação dele. E nesses tempos também de tantas informações, com as redes sociais, né, e-mails, Twitter, Facebook, enfim, tantas coisas, Instagram, a gente é bombardeado com muitas informações. Então nós temos que ter um foco e discernimento para separar o joio do trigo. Então fica a dica de leitura. Este livro aqui, Foco, de Daniel Goleman. Olá, amigos. Estamos de volta com a professora Tereza. Tereza, no livro de Daniel Goleman, Foco, ele diz que a gente aprende melhor quando está com a atenção focada. Hoje em dia, com tantas coisas para dispersar a atenção do aluno, o que faz, né, em sala de aula? Como fazer, né, para ganhar mesmo essa atenção deles? Você já tinha falado algumas coisas na sua resposta anteriormente, que você quer conhecer o aluno, você se preocupa em conhecer a história do aluno para ganhar, né, essa confiança, criar um vínculo. E o que mais? A questão de você ser dinâmico em sala de aula, né? O professor ele não pode ser aquele professor voltado para a lousa. Ele tem que ser voltado para a sala e também em relação às atividades. Hoje já é sabido que você mantém a atenção durante 15, 20 minutos. Então, se você tem 3 horas aula, 4 horas aula, você tem que a cada 20 minutos fazer um intervalo em relação à disciplina para que você coloque ou exemplos que façam com que o aluno linke com o dia a dia dele, né? Ou uma brincadeira, ou uma piadinha de alguém que soltou em sala. O humor ele ajuda muito, né? Então, sempre um aluno que faz uma piadinha em sala de aula, você reverte aquilo ali para o assunto
né, você tenta trazer para o assunto. No meu caso, em uma das disciplinas que é Teorias da Comunicação, então fica muito fácil, porque eu posso usar todas as campanhas publicitárias do mercado. Olha, então legal. você consegue manter o foco do aluno falando do que ele vê na mídia. Né? Então você consegue fazer com que ele volte e associe o que você está falando com o que realmente acontece na vida dele. Entendi. Com isso ele começa a focar. E tudo que você começa a falar, ele começa a espelhar em outras campanhas, em outras situações. Então acredito que fica muito mais fácil. Mas realmente o professor que ele é voltado para a lousa, ele tem uma dificuldade maior. Com certeza. E agora a questão comportamental do jovem com o mercado de trabalho, hoje em dia, né? O jovem com o mercado de trabalho, ele é um ficante, como ele é com as relações atuais. Pessoais dele. O jovem de amor, hoje, por exemplo, de namoro. Justamente, né? A questão do ficar, né? Dessa coisa de não se ter um compromisso longo com essa emoção ou com um vínculo longo com as pessoas. Porque tem que ser cultivado, né? Cuidado. Isso dá um trabalho, demora. Né? Dá um trabalho. Então... Demora, né? Não é uma coisa instantânea. Sim, ele não quer mais esse trabalho. O jovem, ele quer chegar e existem até pesquisas hoje em dia dizendo que 64% dos jovens querem ficar ricos. Então, que é o sonho deles. Eles querem ser ricos. Bom, sonhar tudo bem, né? Mas... como chegar até aí é um grande problema, né? É um grande passo. Hoje em dia, muitos jovens chegam à posição de milionários. O dono do Facebook, Mark Zuckerberg, muito jovens, desses, é muito verdade. jovem. Tem exemplos aí muito fortes, né? Então, mais ainda, eles se espelham nessa coisa. Principalmente nessa área de tecnologia, né, da informática. Mudamos a questão da pessoa entrar na empresa como uma atendente ou como um office boy e ter um plano de carreira dentro da empresa e com 20 anos chegar a uma gerência, a um status maior dentro da empresa. Não, ele hoje já quer entrar nessa posição. Ele já quer chegar... É o fast food, né? É o fast food, mas é o fast food para tudo. É a cultura que levou isso para tudo. Muito bem colocado essa questão do fast food, porque ele leva para tudo, para a vida pessoal, para a vida profissional, para tudo ele quer uma coisa muito rápida. Não é à toa que hoje nós temos cursos de graduação com 2 anos. Então, em 2 anos você pode ter uma graduação. É verdade isso. É muito rápido para você se aprofundar, né? Sim. Em teorias, enfim, para conhecer o assunto com embasamento. A gente está vivendo uma era de superficialismo, né? E como você disse no começo da entrevista, o hipertexto, a pessoa já lê e já tira conclusões. Eu vejo isso no Facebook, nas páginas, nos comentários, a pessoa lê o comecinho só e já sai, às vezes, detonando, criticando. Sim. E aí não é nada daquilo, né, que a pessoa criticou. De repente a conclusão daquele texto mostra que... Eu vi um texto uma vez na internet que dava a entender que era um preconceito. Aí todo mundo começou a malhar, xingar, falar, e no fim não era um preconceito. E colocaram uma foto, tinha uma foto, o primeiro plano era o destaque e no fundo tinha uma outra situação. E a pessoa começou a escrever sobre aquela outra situação que estava no fundo, e todo mundo achava que era o primeiro plano. E até a parte era um casal de homossexuais que estava no primeiro plano, né, de mãos dadas. E aí começou toda aquela... E o texto não dizia nada do homossexualismo. Falava daquela situação que estava atrás, né, no pano, vamos colocar, no segundo plano. E aí eu falei assim, olha que coisa... As pessoas realmente não se interessam em ler o texto completo. Elas já saem dando opinião e se expõem demais também, né? É uma liberdade que eles encontram no campo virtual, né? Sim, o campo virtual é algo que é muito perigoso, né? Essa semana eu li uma matéria de uma advogada que foi contratada por uma empresa e que logo depois que a dona da empresa olhou o Facebook dela, ela rescindiram o contrato e não queriam mais a moça. A moça, no Facebook dela, ela tem uma foto de costas de biquíni, ela está de costas, está mostrando só as costas dela, e ela numa balada fazendo biquinho, que é a posição normal de fotos hoje em dia. E até para brincar, às vezes, você faz isso, né? E aí, assim, em que ponto, né? Até que ponto ela é ou não profissional por fazer isso?
Então, quando nós expomos a vida no Facebook, nas mídias em geral... Temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Mas, assim, virou algo que todo jovem faz muito. Então, você colocar todas as suas fotos, dizer onde você está, dizer o que você está fazendo, é normal para a sociedade de hoje, para o jovem de hoje. Né? E em relação ao trabalho, ele não está muito preocupado. Porque ele entra numa empresa e se não estiver legal, ele sai. É o ficante mesmo. Ele não se preocupa em ficar durante... Eu escuto muitos jovens dizendo, mas eu já saí do trabalho, já estou em outro e... Não, esse também é chato. E essa rotatividade para o empresário, para as empresas também é péssima, né? Porque você tem essa... Tem alguns setores que não é legal você ter essa rotatividade, né? Você tem que ter, de repente, uma pessoa que entra, você vai treinar, vai pegar o perfil da empresa, e não consegue nem pegar essa cultura da empresa, não dá tempo, né? Não, mas hoje em dia também as empresas começam a se adaptar a isso. Já estão se adaptando a isso. Já estão se adaptando a isso. Então, nós temos hoje um perfil de empresa que também está mudando. Porque você sabe que... Tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. Não tem como. Inclusive, no ano passado, foi divulgada uma matéria que, pela Associação das Empresas de Indústria, que as empresas estão voltando a contratar pessoas com mais de 40 anos. Olha. Pelo comprometimento. Né? E existem duas coisas, eu até falei isso em sala, existem dois pontos de vista. Eu fico feliz porque tem mercado para mim sempre. Exato. Mas e para vocês? É verdade. Né? Então, qual o comprometimento de um jovem em relação ao trabalho? Precisa se ver. Semana passada, uma aluna me falou, não, eu estou trabalhando na empresa X, ganho razoavelmente bem, mas eu quero abrir meu próprio negócio, eu quero sair. E é uma empresa boa, que dá plano de carreira, que você tem condições, que paga a faculdade dele. Olha, mas assim... benefícios 1000. Não tem interesse de continuar, porque ele quer ficar rico, ele quer o dinheiro. Né? Não existe a questão da estabilidade. Não interessa. E o jovem brasileiro, ele é empreendedor. A cultura do brasileiro é empreendedor. Só que às vezes ele acha que é simples, né? Ser um empreendedor. Não, essa cultura brasileira de você ser dono do próprio negócio é muito complexa. Porque hoje, a cada 10 empresas que abrem, com menos de 5 anos, 8 fecham. Exato. O Sebrae fala isso. Eu fiz uma vez um curso do Sebrae e são dados estatísticos isso, mesmo. Justamente. É muito complexo você ter só 2 empresas, só 20% do mercado que permanece. Então, você mostra, né, que você abre um negócio sem saber do que você está fazendo. Você tem que se preparar antes. Conhecer o mercado, conhecer o produto, de repente se você vai ser um prestador de serviço ou você vai fabricar alguma coisa, enfim, para depois, é todo um planejamento. Sim, tem nem que ter, sempre né? A primeira ideia é uma ideia viável, né? Você tem que trabalhar essa ideia, você tem que saber o que é que você vai fazer por ali. Mas o ponto de vista do jovem hoje em dia não é a ideia, e sim o financeiro, como vai voltar. Já está no final, né? Já está vendo lá na frente só que ele quer ver lá na frente, mas não quer passar por todo o processo. Existem as etapas. Eles querem queimar as etapas. E essas etapas são etapas de maturidade, né? Então você consegue uma maturidade através de cada etapa, mas não, vamos passar direto. Nós estamos fazendo entrevista com a professora Tereza, ela está esclarecendo aqui vários assuntos. Nós vamos fazer um outro intervalo agora com o nosso patrocinador, a cafeteria de Marie, e já voltamos. Tereza, sobre educação, um equívoco que eu acredito que foi um equívoco na aplicação da educação continuada no Brasil, que hoje nós vemos jovens chegando para prestar vestibular, as redações não conseguem escrever, não tem o começo, meio e fim, não tem aquela lógica, coerência. Isso é devido à educação continuada também? Também. Eu acredito que sim. Acho que a educação continuada aqui no Brasil foi mal interpretada. A partir do momento que você fala em educação continuada, você estaria falando que o aluno sai do 9º ano
para um colégio técnico, do colégio técnico para uma graduação. Então, ela é continuada porque ela vai te dar um direcionamento de área que você vai estudar. Aqui no Brasil, ela foi entendida como aprova o aluno. Então, ele continua, independente do que ele sabe ou não, ele é aprovado. E aí existe algo que é muito maior que isso. Quando as escolas passam a aprovar o aluno ele se sente no direito de. Então, o aluno hoje, ele agride o professor, ele grita em sala de aula, quando ele diz que ele não quer assistir aula, ele não quer assistir aula. Isso eu estou falando das escolas públicas em geral. Eu dou um curso para professores das escolas públicas, é uma especialização. Então, eu tenho uma disciplina que eu dou aula para eles e é esse o mundo que eles vivem. Então, a maioria dos professores, eles temem os alunos. Mas eles temem os alunos porque, além da educação continuada, nós não temos a educação doméstica. Que os pais deveriam, que delegaram para as escolas, Delegaram para as escolas. E isso é completamente fora de propósito, equivocado, né? Não existe. Então, a educação doméstica é o que vale para o ser humano, é o que forma a tua personalidade. O pilar. Justamente, é a tua base. É a base. Então, se você tem educação doméstica, você chega na tua escola sabendo que ali você tem que aprender outras questões. Não a questão de respeito básico, a questão simples de casa. Hoje você vê alunos dentro de uma graduação sem educação doméstica. Você sabe que a qualquer momento ele pode te mandar calar a boca. Pode te agredir até fisicamente, que em muitos casos acontece isso. Sim, acontece. Então, a educação continuada, acredito no equívoco dela em relação a isso. Seria algo muito interessante, como foi colocado aí o Pronatec e o Vence, esses cursos que são técnicos, que ajudam realmente, profissionalmente, esses jovens que estão sem trabalho, que estão sem uma direção. Mas o jovem precisa chegar até ali sabendo que quer algo. O difícil também é que você vai sempre sendo aprovado, então você quer o quê? Eu quero continuar sendo aprovado. Agora, para encerrarmos, porque o nosso tempo também, nós temos os nossos 15 minutos, Tereza, o Plano Nacional de Educação está aí para sair do forno, né? Finalmente vai sair. Queria que você deixasse algumas considerações, se você já teve oportunidade, né, de se informar sobre o Plano Nacional de Educação, e quais são as considerações finais para nós encerrarmos a nossa entrevista. Então, acho que todo plano que é feito é como a mesma questão em relação ao jovem. Ele precisa ser muito pensado, ele precisa ser bem passado para quem vai aplicar, né? Para que ele realmente possa fluir, para que ele realmente possa acontecer de maneira correta, de maneira eficaz. Mas, para finalizar, eu acho que para os pais, acho que o meu recado é para os pais. Não deixem para a escola aquilo que você precisa, né? Aquilo que você deveria fazer. Eu acho que existe uma questão muito maior, que é a questão da tua educação em casa com teu filho, do teu exemplo. Acho que o exemplo de um pai, de uma mãe, de uma família em si para a formação de uma pessoa é o que vale. Então, a escola, a escola ela existe, a faculdade ela existe, mas ela existe para dar continuidade àquilo que você dá dentro de casa. Exatamente. A tua formação como ser humano, ela vem do berço, ela vem de dentro de casa e ela vai agregando valores no teu presente e para o teu futuro. Mas para você realmente ter isso, você precisa ter uma base doméstica. Uma base bem fundamentada. Sim, você não pode deixar para a escola aquilo que você tem que fazer dentro de casa. O que acontece, infelizmente, hoje em dia. Principalmente respeitar o próximo é algo que a gente está esquecendo. Exatamente. Hoje em dia um jovem manda o pai e a mãe calar a boca. É algo que para mim é completamente sem sentido, né? De você mandar uma pessoa mais velha calar a boca. Porque a nossa criação foi uma criação com bons exemplos, né? Eu tinha até que pedir bênção para os meus avós, avô, meus pais, pai, mãe, todas as pessoas que você chegasse, você tinha que cumprimentar todas as pessoas. É você que está chegando. Exato. Né? Hoje em dia a questão é diferente. Né? Mas eu acredito que se a gente retomar essa importância da família, sei que as mães não têm tempo, hoje em dia as mães trabalham, os pais trabalham,
encontra um pouco com os filhos, mas o pouco momento que se encontra é suficiente para se dar uma boa educação. E principalmente para a mulher quer ir para o mercado de trabalho, nada impede dela ir para o mercado de trabalho, mas a mulher que está no mercado de trabalho e quer também cultivar, ser mãe, ela tem que saber dosar isso. Sim. Não adianta ela querer tudo e deixar o filho para a escola criar e educar. Sim, existe um controle, e é o que você falou no começo. Eu tenho o WhatsApp com meu filho, tem e controla ele por ali. Ele não vai atender a tua ligação porque é mico, né? Então, a mãe tá ligando para perguntar se tem blusa, a mãe tá ligando para perguntar se eu comi. Não, mas você mandando a mensagem, você consegue agregar valor de que assim, eu estou controlando meu filho, não um controle. Mas eu sei onde ele está, eu sei o que ele está fazendo. A sua responsabilidade, né, Sim, enquanto mãe. A mesma questão de parceria que o professor tem que criar dentro de sala de aula, a mãe tem que criar com o filho, o pai tem que criar com o filho hoje em dia. Acho que é esse o grande ponto de importância. Legal. Tereza, muito obrigada. Quem agradece sou eu pela oportunidade. Obrigada. Amigos do Café com Personalidade, terminamos mais uma entrevista. Eu quero agradecer ao produtor Paulo, ao diretor Gil, à minha equipe. Agradeço aos nossos parceiros, sempre presentes, especialmente a Cafeteria de Marie. E agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos. Até a semana que vem.